Bem-vindos a mais um Dossiê Farofa Conceito. Eu sou o Fábio e hoje a gente vai agradar a galerinha do Twitter que pediu pra gente falar sobre Taylor Swift no dossiê. Antes de eu começar, se inscreve no nosso canal, deixa o like no vídeo também e assiste o vídeo de ontem que foi sobre a Georgia Smith pros índios que acompanham a gente aqui, que pediram pela Georgia nos comentários. Eu amo vocês e obrigado por assistirem esses vídeos, de verdade. Não importa se vocês são muitos, são poucos. Gosto muito quando vocês assistem, deixam like e interagem. Então, deixem um like nesse vídeo aqui, se inscrevam no canal, interajam nos comentários. E sigam o Farofa Conceito nas redes sociais, porque lá a gente posta bastante conteúdo legal, a gente também interage muito com vocês. E segue todo mundo de volta, né? Como eu disse ontem, só conta pornográfica que a gente não aperta o botão do follow. E também sigam o nosso podcast, porque toda quinta-feira tem um episódio novo, ele chama Farofa Conceito. O link pra ele tá aqui na descrição do vídeo, bem como pras redes sociais, porque eu sou uma pessoa incrível, já deixo separadinho pra você. E a gente vai falar nessa quinta-feira sobre a nova música da Billie Eilish, que se chama My Future, sobre a Luísa Sonza, que lançou uma parceria com a MC Zack chamada Toma, e sobre o Sam Smith, que lançou uma outra parceria com Burna Boy, que inclusive foi a pessoa que fez o feat com a Georgia Smith, que eu falei no vídeo de ontem, o Be Honest. Eles lançaram uma música chamada Oasis. Então a gente vai falar sobre tudo isso lá no podcast, então segue, não perde nada, porque vai estar bem legal. E vamos lá, né? Todo mundo sabe que a Taylor Swift começou no country e depois ela mudou de gênero, né? Ao longo da carreira dela, ela foi pro pop, ela acabou de lançar um álbum que é mais puxado pro folk. E tudo isso começou quando ela era bem novinha, nasceu lá em Pennsylvania, em West Reading. Depois ela se mudou pra Wyoming, lá na Pennsylvania também. E ela começou a se interessar pela música desde criança. Ela assistia muitas performances do Faith Hill, da Faith Hill, né, que é uma moça, é uma cantora de country também. E ela decidiu que ela queria ser uma cantora de country, que ela queria se mudar pra Nashville e fazer sucesso nesse gênero. Ela gravava muitos covers de Dixie Chicks, que hoje são as The Chicks, como a gente já falou pra vocês lá no podcast. Elas trocaram o nome porque Dixie era a fronteira lá na época das 13 colônias, que marcava a divisão entre as colônias do norte e as do sul. E as colônias do sul, elas tinham esse apelido de Dixie, por conta de um homem que, enfim, traçou essa linha junto com uma outra pessoa. Então era um termo de cunho um pouco racista mesmo, porque, né, as colônias do sul eram escravistas e pros escravos se libertarem disso, da escravidão, eles tinham que cruzar essa linha de Dixie, que separava a fronteira entre as colônias do norte e do sul, porque lá no norte não existia escravidão, então eles estariam livres. Então elas mudaram de nome, hoje elas são as The Chicks. E também covers de Dolly Parton, que é a madrinha lá da Miley Cyrus, um ícone do country. A Taylor Swift, então, bem novinha, já começou a escrever algumas músicas. E ela conseguiu um contrato de gravação, na verdade era um contrato de desenvolvimento. No mundo da música existem alguns tipos de contratos diferentes. O que ela assinou é esse Developing Contract, que é quando uma gravadora assina você e ela te assina pra desenvolver a sua carreira, porque você geralmente é muito novo, muito jovem, você não tem como fazer isso sozinho. Então, ela assinou esse contrato com a RCA Records, que é uma gravadora enorme, já foi a gravadora da Avril Lavigne, é a gravadora da Christina Aguilera, hoje é a gravadora da Miley Cyrus, da Britney. Então, é uma gravadora muito grande que assinou a Taylor, mas ela acabou deixando a gravadora aos 14 anos, porque eles meio que não tava rolando ali, entendeu? Ela até comentou quando ela lançou o primeiro álbum de estúdio dela, o Taylor Swift, que é auto-intitulado, que eles estavam com muito medo de lançar uma pessoa de 12 anos, depois com muito medo de lançar uma de 13, depois uma de 14, depois uma de 15, e aí quando ela fez 16 eles estavam nervosos e ela acabou assinando com a Big Machine Records do Scott Burketta, que hoje eles já não trabalham mais juntos, a Big Machine foi comprada pelo Scooter Braun. Então, ter assinado com essa gravadora menor foi algo que ajudou muito ela a realmente se lançar pro mundo da música lá aos 16 anos de idade, antes dela lançar o Taylor Swift, que foi quando ela lançou Tim McGraw, que foi o primeiro single dela, ficou em 40º nos Estados Unidos e já chamava a atenção porque ele ficou no top 10 das paradas de rádio de country. Então ela já começou com muito espaço e com muita notoriedade. O primeiro álbum da Taylor, então, se chama Taylor Swift, como eu bem contei pra vocês. Ele saiu em outubro de 2006, quando ela tinha 16 anos, e ele foi escrito a partir de uma perspectiva de observação. Então a Taylor escrevia sobre relacionamentos, escrevia sobre amores que deram certo, que deram errado, sobre se apaixonar, só que sempre de fora, porque ela nunca tinha namorado, na verdade. Então ela tinha observado muito casais e esse tipo de relacionamento amoroso entre duas pessoas, também escreveu sobre
o high school, né, o ensino médio e sobre as dificuldades que ela passava na escola. Mas é um álbum que primariamente tem influências de pop rock, mas é um álbum de country. Esse álbum foi o que abriu as portas pra ela, especialmente nos Estados Unidos. Como eu falei pra vocês, Tim McGraw ficou em 40º na parada da Billboard. E lá na parada da Billboard, apesar de serem 100 músicas, as que eles mais consideram sucesso, tipo, pra você ter um sucesso, você precisa ter top 40. Por quê? Porque as rádios dos Estados Unidos, no início, lá atrás, quando começou essa coisa de parada, eram 40 músicas, que eram as mais tocadas no país. Então, ela ter um top 40 significava que ela já tinha começado muito grande, já tinha começado bem. E depois ela só melhorou, ela ficou em 13º com o segundo single desse álbum, que foi Teardrops on My Guitar. Um grande sucesso, também fez o crossover para as rádios de pop. Crossover é quando a gente diz que é uma música que é tão grande que ela acaba ultrapassando as barreiras de gênero. Então, ela tinha sido lançada e enviada para as rádios de country. E as rádios de pop, vendo que a música era um grande sucesso, começaram a tocar também. E isso ajudou muito a música a ser alavancada, porque o country nos Estados Unidos é um gênero que precisa muito do rádio, até hoje. O álbum estreou em 19º nos Estados Unidos, ficou vendendo 40 mil cópias na primeira semana. E depois ele subiu até a 5ª posição, chegou a vender mais de 187 mil cópias. A gente já viu sobre isso lá no vídeo da Lady Gaga, que aconteceu mais ou menos parecido com o The Fame. Se eu não me engano, ele estreou em 15º e depois ficou em 2º lugar. Então, parabéns, Taylor, por ter crescido aí e conseguido causar um impacto. E o que chamou mais atenção nesse trabalho foi o fato dela ter coescrito todas as faixas. Ela assina 2 como composição inteira, assim, ela compôs sozinha. Só que todas as outras ela escreveu junto com a Liz Rose e com outros parceiros. Então ela já mostrava que ela sabia escrever muito bem. Ela, inclusive, quando eu comentei pra vocês que ela foi assinada pela RCA Records, ela foi a artista mais jovem a ser assinada pela RCA e por uma empresa de autoria de canções, né, que eles têm isso lá de publishing, que eles chamam, da Sony. Então ela era a pessoa mais jovem a já ter sido assinada por essa empresa de autores, de compositores de música. E aí, depois de ter lançado esse álbum, que é country, com essas nuances de pop rock, 2 anos depois, ela lançou o segundo álbum de estúdio dela, o Fearless, que é um álbum de country pop. Tipo, esse é o gênero principal dele. Ela escreveu também mais da metade das faixas desse álbum sozinha, então ela já mostrava aí que tava lá trabalhando com ela mesma, tinha muito talento, menina Swift. Ele tem um feat, que é com a Colby Calais, que é na faixa Breathe, foi indicado ao álbum do ano, venceu o álbum do ano no Grammy. Essa música também foi indicada a melhor parceria pop, um negócio assim. Perdeu pra outra música da Colby Calais, que é Lucky, com o Jason Mraz. Então, esse álbum foi muito grande, foi o álbum que realmente estourou a Taylor Swift no mundo, tocava muito aqui no Brasil, Love Story na rádio. Lá ela conseguiu alcançar o 2º lugar na parada americana com You Belong With Me, que foi um dos singles desse álbum. Pra esse álbum, os temas continuam sendo meio que os mesmos. Ela fala sobre crescer, ela fala sobre o ensino médio também, sobre as amizades dela, fala sobre amores, e dessa vez ela já tinha experienciado um pouco disso, tanto que ela escreveu a faixa Forever and Always sobre quando o Joe Jonas terminou com ela pelo telefone. Mas enfim, esse álbum, ele traz meio que a mesma sonoridade do álbum anterior, só que ainda mais puxado pro pop em algumas faixas. Os instrumentos que predominam são violão, um negócio que chama fiddle, que é tipo um violino, eu nem vou colocar foto porque é muito parecido com um violino, e o banjo, que são instrumentos bem clássicos da música country. Pra quem não sabe, o country, ele surgiu lá na década de 20 nos Estados Unidos, 1920, e ele nasceu a partir da junção de 2 gêneros. O primeiro deles é o folk e o segundo deles é o blues. Então, o country foi uma união desses 2 gêneros que nasceu ali na parte do sul dos Estados Unidos. O nome real seria Country and Western, porque o country, ele vem mais da música apalachiana, que fica na parte dos Montes Apalaches, que é lá perto de Nova York, que veio, inclusive, do bluegrass e desses gêneros que usam instrumentos africanos por conta dessa herança. Foi lá que começou a colonização dos Estados Unidos, então é uma música que ela é mais tradicional. E depois western, porque, como vocês sabem, vocês devem ter estudado isso na escola, rolou a Corrida do Ouro, que as pessoas começaram a ocupar a porção oeste dos Estados Unidos. Então, a música daqui do western, enquanto aqui na música dos Apalaches eram músicas folclóricas, eram músicas que não estavam escritas e se falava muito sobre tradições antigas, eram cantigas populares, no caso,
com banjo também, com esses instrumentos tradicionais. Aqui do lado western se valorizava muito a cultura do cowboy, a cultura do rodeio, a louca não é do rodeio, mas essa vida de cowboy, velho oeste, que a gente conhece através dos filmes. Então, misturando essas duas coisas, você tem o country and western, que é, enfim, o gênero predominante. Eu não sei nem porque que eu comecei a falar disso, mas eu acho que é legal vocês saberem, eu tenho certeza que vocês não sabiam disso. Esse álbum foi um sucesso comercial estrondoso, já falei pra vocês. Ele estreou com mais de 500 mil cópias na primeira semana, foram 592 mil cópias. Foi a maior vendagem desde aquela banda que ninguém conhece. Brincadeira, vocês devem conhecer sim. Mas foi a maior vendagem nos Estados Unidos desde que uma certa banda barrou uma certa artista chamada Britney Spears do topo com o Blackout. Então, essa banda vendeu 711 mil cópias por aí. A Taylor conseguiu vender 592 mil. Foi a maior vendagem desde 2007 nos Estados Unidos. E esse álbum, como eu disse pra vocês, produziu mais singles que foram hits, produziu mais singles que conseguiram cruzar pro pop. E ela manteve a sonoridade country pop, então, pro terceiro álbum dela, que é o Speak Now. Esse é o álbum que eu costumo dizer que é a monografia de Taylor Swift, porque ela escreveu inteiro sozinha, só tem uma faixa que ela colabora com uma outra pessoa, e é só uma outra pessoa, e essa faixa só tá presente na edição deluxe do álbum. O Speak Now, de novo, fala sobre amor, sobre coração partido. Dessa vez ela escreveu sobre John Mayer, algumas faixas. Ela também fala sobre perdão, na faixa Innocent, que ela escreveu sobre o que aconteceu lá no VMA de 2009 com Kanye West. É uma faixa que diz que ela perdoa ele, que tá tudo certo. Foi lançada nesse álbum, então ele também fala sobre perdão de modo geral. Só que ele explora uns gêneros que você não ouvia tão fortemente nos álbuns anteriores da Taylor. Ele tem sinos em algumas faixas, ele tem orquestras em algumas outras, como por exemplo é o caso de Haunted. De modo geral, ele é bem diverso nas influências. Ele traz influência de bluegrass, como eu falei pra vocês, que foi um dos gêneros que originou o country. Ele traz influência de pop punk, de pop rock. Tem uma faixa aqui, pop punk aonde? Better Than Revenge é uma faixa que é mais puxada pro rock, vocês podem ouvir. The Story of Us também é uma faixa que é mais puxada pro rock. Não estou dizendo que é uma faixa de pop punk, não é uma faixa de pop rock, não. É um country com influências de, então vamos tomar cuidado aí nos comentários do que vocês vão falar. Esse álbum vendeu mais de 1 milhão de cópias na semana de abertura dele. E teve uma faixa que foi indicada ao Grammy, que foi Mean, que é uma faixa bem countryzona. Foi bem nas paradas de country, foi bem na Billboard Hot 100 também, se eu não me engano ficou em 11º lugar. Então a Taylor manteve aí o sucesso dela, e escrevendo sempre sobre a vida dela, com canções bem autorais. Esse é um álbum que ele é um pouco mais longo do que os álbuns anteriores dela. Ele tem muitas palavras, ele é um álbum que é mais difícil de você escutar, não é uma coisa tão chicletona assim. Óbvio que ele tem as faixas que são mais voltadas pro público pop, mas ele é um álbum um pouco mais complexo de se ouvir, porque ela tinha muito a dizer, quase como se ele fosse um diário de fato. A gente volta a ter esse álbum que é um pouco mais complexo, um pouco mais... com um storytelling um pouco mais aguçado, assim, uma coisa de você contar a história de alguém, você descrever cenas e descrever ações, agora no Folklore, que ela acabou de lançar esse ano, em 2020. Mas a gente vai chegar nele. A coisa começa a mudar depois do Speak Now, porque aí ela já lança um álbum ao vivo, tem até o feat com a Paula Fernandes, Long Live. E depois ela começa a trabalhar no próximo álbum de estúdio dela, no 4º álbum de estúdio dela, que é o Red. Que é um álbum que é um divisor de águas, pra muita gente é o melhor álbum da Taylor Swift, esse é o favorito de várias pessoas. Porque esse daqui é um álbum que, além dele ser super pessoal, ele trouxe um amadurecimento pra ela. E ele começou a abrir as portas pro que ela viria a se tornar como artista pop. Esse álbum aqui, ele é o primeiro dela a ter influências mais puxadas pra um rock de arena. Então, a primeira faixa já, State of Grace, você ouve algumas influências ali que você pode traçar de volta pra um U2 da vida, pra aquelas bandas britânicas que fizeram muito sucesso e que hoje ainda são muito relevantes, porque vem aqui pro Brasil e sei lá, lota o Morumbi, porque essas bandas fazem show lá no Morumbi, não fazem no Allianz Parque, não. Só que é um álbum também que, apesar dele ser um álbum de country, de pop e de rock, ele tem influências até de dubstep. Então, as influências desse álbum, de modo geral, são rock de arena, rock alternativo, música dance, né, o EDM, dubstep, folk e um negócio que chama Heartland Rock, que é um rock com propósito. Ah, louca, mas é verdade, esse é um rock que fala um pouco mais sobre... Ele não é só para o entretenimento, ele costuma vir com crítica social e uma coisa um pouco mais rebuscada ali nele. Mas, de modo geral, essas são as influências que você encontra dentro do Red. E é muito interessante como aqui nesse álbum eles fizeram de tudo pra ela não ir direto
pro pop, em várias faixas. Por exemplo, 22 tem lá um violãozinho que puxa um pouco mais pro country. A Know Your Trouble começa com a guitarrinha, que você encontra também muito fácil no country. Eu acho que é muito interessante ver a diferença entre o country lá de fora, porque eu acho que pra muita gente é uma coisa meio que, porque aqui no Brasil o country é o sertanejo. Sim e não, mas tipo, a gente pode falar sobre isso em outro vídeo, mas eu acho muito interessante ver como são gêneros que se formaram assim de jeitos totalmente diferentes, mas que na visão popular e a cultura deles, né, de ser uma coisa que é consumida no interior do país, que é uma coisa que é tão tradicional assim, é vista como super dependente de rádio nos dois países, deixa eles mais próximos, apesar deles não terem nada a ver. Aqui no Brasil a gente não usa banjo pra fazer sertanejo, e lá fora eles não usam viola pra fazer o country. Mas enfim, papo pra outro dia, só um devaneio. Esse álbum foi extremamente aclamado pelos críticos por conta de ter várias faixas que ela escreveu muito bem. Inclusive uma das favoritas dos fãs, que é All Too Well. Ele foi indicado ao álbum do ano no Grammy, não conseguiu vencer. E vendeu mais de 1 milhão de cópias também na primeira semana dele, né, de vendas, né? Estreou em primeiro lugar na Billboard. Ele é um álbum que é um divisor de águas e que ele é longo também, ele tem cerca de 18 faixas. Só que ele é muito bom. Ele tem faixa pra todos os gostos mesmo. Ele traz coisas da Taylor antiga em algumas das faixas, por exemplo, Sad, Beautiful, Tragic, que tem elementos ali que podem te lembrar de Last Kiss, por exemplo. Só que ele também olha muito pra frente em algumas faixas como 22, como as mais pop, né, no caso. E tem a minha favorita da vida da Taylor Swift, que se chama Treacherous, que é a faixa 3. E aí, 2 anos depois do Red sair, foi aí que ela assumiu que não sou mais country, agora eu faço pop, e lançou o 1989. O Red, eu nem tinha comentado com vocês, mas ele, de novo, fala muito sobre relacionamentos. Ele é um álbum que é extremamente voltado a isso. Tem a parte que fala das amigas, tem a parte que ela conta a história de alguém, tipo Lucky One, que ela fala sobre uma moça que era famosa e decidiu não ser mais, e se mudou pro interior e agora tem uma fazendinha. Mas, de modo geral, ela deixa esses temas um pouco de lado e vem pro 1989 com uma cabeça mais focada no pop, sem deixar a galera colocar banjo nas músicas dela pra parecer que, mas você é country. Agora ela falou que ela é pop e acabou, é pop pronto. Pra fazer o 1989, ela construiu ele junto com o Max Martin, que inclusive lá no Red ela saiu daquela coisa de escrever as músicas sozinha, ela tentou colaborar com pessoas diferentes, por isso a riqueza musical daquele álbum, como por exemplo o Max Martin, o Shellback. E agora pra esse álbum ela alistou eles novamente. Teve vários hits, vocês sabem do sucesso que foi o 1989. Ele é um álbum que é de synth pop, primordialmente. Ela quis voltar lá pros anos 80, trazer muitas influências dele. Que é uma coisa que a gente tá vendo até hoje, né? A Dua Lipa fazendo músicas que tem uma pegada anos 80, anos 90. Muita gente lançando Little Mix, lançando Break Up Song, que é uma música com influências dos anos 80 também. Então, esse é um álbum que traz o synth pop de volta, que usa muitos sintetizadores, que usa muita percussão eletrônica e vocais de fundo, né? Os background vocals muito processados. Esse é um álbum que nas letras traz um pouco mais da descoberta da Taylor Swift sobre ela mesma. Ele é um álbum que traz uma visão sobre relacionamentos que é um pouco mais madura do que a gente já tinha visto antes ela fazer. E é um álbum que também reflete sobre relacionamentos passados, de modo geral, inclusive o relacionamento dela com o Harry Styles. E foi um álbum que dividiu os críticos na produção, porque muitos deles não aprovaram tanto assim a mudança da Taylor pro pop. Mas mesmo assim, foi um álbum que foi muito elogiado por conta das letras e das composições da Taylor Swift, como que a gente já sabia que ia acontecer, porque eles sempre elogiaram muito as composições dela. Esse álbum foi o segundo da Taylor a vencer álbum do ano no Grammy, e foi o que estabeleceu ela real como, tipo, uma das maiores artistas pop do mundo, mesmo ela tendo só um álbum de pop, propriamente dito, que foi justamente o 1989. Depois disso, ela entrou naquelas tretas com Kim Kardashian, com Kanye West. Tava numa treta com a Katy Perry antes disso também, por isso até que ela lançou Bad Blood nesse álbum. Ela deu uma sumida da mídia e quando ela voltou lançando o Reputation, que é um álbum que, segundo ela mesma, fala por si só. É um álbum mais pesado do que os anteriores que ela já tinha feito. E também ele fala muito sobre a imagem dela pra mídia e tudo que mudou na vida dela, porque ela sempre foi a boazinha. Ai, ela é tão galera, ela é jovem, entendeu? E aí agora ela não é mais. Então foi justamente essa desconstrução da imagem de boazinha dela que inspirou o álbum. E não foi uma desconstrução tipo, não, porque eu preciso não ser boazinha agora. Foi uma desconstrução tipo, ela é uma cuzona. E ela tipo, meu Deus. Então, esse é um álbum que
É um álbum primordialmente de eletropop, também tem influências de pop e de synth pop. E de modo geral, ele é mais pesado mesmo, a produção dele é mais pesada. Ele traz mais influências de tropical house e de músicas consideradas urban nos Estados Unidos. Tudo bem que essa é uma denominação muito antiga. Mas ele tem influência de EDM, de hip hop e de trap, também além do tropical house que eu falei. Esse álbum aqui foi bem recebido pelos críticos muito por conta da produção dele, mas algumas letras sobre fama, sobre o olhar dela, enfim, sobre esse tema, não agradaram muito assim os críticos. Ele não foi indicado ao Grammy de álbum do ano, mas rendeu pra ela ali simplesmente a turnê com a maior receita, com o maior faturamento da América do Norte inteira e dos Estados Unidos. Depois, pro próximo trabalho dela, que foi o Lover, ela manteve o eletropop, o synthpop, o pop, e até trouxe de volta o pop rock que ela tinha deixado um pouco de lado desde a era do Red, só que com elementos bem mais leves do que o que ela fez no Reputation. Então o Lover é um álbum que é bem mais leve do que o Reputation. Ele fala sobre o amor em diversos espectros diferentes, e isso foi muito influenciado pelo fato da Taylor Swift estar num relacionamento estável e feliz. Desde a época do Reputation mesmo, mas enfim, acho que a maior parte das pessoas não sabia disso. Então, ela escreveu músicas que celebram esse amor, inclusive, enfim, tem You Need to Calm Down, que é uma música que fala sobre várias coisas diferentes, rivalidade feminina, sobre preconceito, LGBTfobia. E também tem uma música que fala sobre, tipo, coração partido, que ela escreveu sobre um filme da Netflix, porque ela não experiencia corações partidos desde, sei lá, muito tempo atrás. Isso é uma coisa, inclusive, que eu nem comentei com vocês, mas no álbum anterior dela, no Reputation, tinha muito sobre o relacionamento dela com Calvin Harris também, e sobre infidelidade, que foi provavelmente o que ela fez com o Calvin, botou dois pares de chifre, um par de chifrão aqui nele, e saiu lá com Tom Hiddleston pra curtir a vida um pouquinho. Quem lembra dessa tour? Eu lembro. E um ano depois de lançar o Lover, isso porque, né, o coronavírus proibiu que ela saísse em turnê e fizesse tudo que ela tinha planejado, Taylor Swift voltou com um novo álbum, chamado Folklore, que é um álbum de indie folk, rock alternativo, chamber pop e electrofolk. Interessantíssimo, não? É sim. Segundo ela própria, esse álbum nasceu primeiro com visuais e depois com as músicas em si. Ela imaginou várias estéticas, vários visuais pro álbum primeiro, e depois ela começou a escrever, e nasceu esse álbum que é super influenciado pelo folk, e que tem letras que voltam até pro estilo de escrita que existe no folk, que é você contar a história de alguém, que é você narrar uma história em terceira pessoa, e não em primeira pessoa como se fosse sobre você. Que é basicamente o que acontece muito nesse álbum, você tem muito storytelling de novo, coisa que ela apresentou primeiro pra gente lá no Speak Now, quando ela escrevia músicas também contando histórias, só que elas eram muito em primeira pessoa, coisa que aqui a gente não vê tanto assim. Então esse álbum, ele é um pequeno desvio do caminho da discografia da Taylor Swift, porque ela tava no pop desde então e a gente não esperava que ela fosse fazer uma coisa que não fosse pop, de novo. Então foi muito legal. Pra esse álbum ela trabalhou com o The National, com o Aaron Dessner, né, que é do The National, e com o Justin Vernon, do Bon Iver. Inclusive o Bon Iver tá acreditado como um feat em uma das faixas, que é Exile. A gente falou sobre o álbum no nosso especial Taylor Swift, a gente fez um faixa a faixa lá no Farofa Conceito. O link pra ele tá em algum lugar aqui nesse vídeo, ou na descrição, ou aqui, se eu conseguir colocar. Então é isso, gente. O vídeo de hoje é esse, na verdade. Ele é mais rápido, é uma passagem mais rápida pela discografia da Taylor Swift, porque eu não sou especialista em Taylor Swift. Tem a Mari Bianchini, que participou com a gente do especial, que pode, sei lá, dar mais clareza pra vocês os vídeos do canal dela. Porque ela fala muito sobre Taylor Swift também, então eu vou deixar o link pro canal dela aqui. E aí vocês podem ir lá, show some love e não sei o que. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que talvez não é o vídeo que vocês estavam esperando, porque eu também não vou ficar dando muito olhar pra vida pessoal do Taylor Swift, e mais pra trajetória dela em termos de influências musicais, de gênero. Mas eu acho que... Então, olhando pra isso, eu acho que ficou um vídeo bem bacana, bem completinho. Até contei pra você de onde veio o country, né, meus amores? Então tá bom, obrigado por terem assistido. Me digam se vocês gostaram lá nos comentários. Me digam se vocês gostaram do Folklore. Ouçam o nosso especial também, sigam o podcast. E eu nem sei mais o que eu posso pedir pra vocês. Pedir tanta coisa, né, que vocês vão só fechar o vídeo na minha cara e eu vou me fuder, tá bom? Obrigado, gente, e até quinta-feira e depois até domingo. E a gente vai se vendo de quinta e domingo e sempre. E talvez de sexta lá no Instagram do Farofa Conceito no Play da POC. Mas enfim, beijo, obrigado, tchau.